E aí, nação cartoleira, sejam todos muito bem-vindos ao Cartola Cash 147, essa edição, que é uma edição diferenciada. Você está acostumado aí a acompanhar o Cartola Cash com o nosso digníssimo Bernardo Edler. Hoje ele está de folga, está no chinelinho, está curtindo um bom descanso merecido, e por isso eu, Guilherme Fernandes, estou aqui comandando o Cartola Cash nessa edição especial, uma edição um tanto quanto nostálgica para você que é cartoleiro e que gosta de ouvir, né, dicas sobre o Cartola. Por quê? Porque hoje a gente tem um convidado muito bacana, muito especial. Ao meu lado, como sempre, em todo o Cartola Cash, ele primeiro dá sempre boas-vindas para o cara que é o Boninho do Cartola, Cássio Leitão. Cássio, muito prazer em estar aqui apresentando esse Cartola Cash contigo, cara. E, primeiro de tudo, como é que foi o seu desempenho na última rodada do Cartola, cara? Fala, Guilherme, fala nosso convidado. Daqui a pouco você faz as honras aí de falar quem é. Pra galera, quem tá no YouTube já vai saber, né, quem é. Um abraço pro Bernardo Edler, que arrebentou na narração, na transmissão do Mundial de Judô. Muitas medalhas pra gente. Ele e o Dandan arrebentaram. Parabéns a Mayra Aguiar, a Rafaela Silva, que ganharam medalha de ouro. Mayra Aguiar, tricampeã mundial. Isso não é para qualquer um, não. É impressionante. E tá aquela nostalgia mesmo de programa do Cartola na Rádio Globo. Faltou a vinhetinha. Cartola FC, você comanda o jogo. Cartola FC. Agora não é mais Cartola FC, né? Só Cartola. Mas muito feliz de estar aqui. Vamos falar muito dessa 32ª rodada. Cara, e tá uma rodada dificílima para escalar. Pegando os jogos assim, poucos jogos de favoritismo, claro. A gente vai falar dos jogos daqui a pouquinho. E muito bem-vindo ao nosso convidado, que é um cara muito especial. Ele que adora ser conhecido como o artilheiro da emoção. Fala, Hugo Lago, prazer enorme ter você aqui com a gente, cara. Tudo bem, Guilherme? Um abraço para você, um abraço, Cássio, um abraço para o Bernardo Edler, grande profissional, grande amigo, enfim, a gente falar do Bernardo Edler aqui, a gente passaria o programa inteiro, mas enfim, um grande abraço para ele, que é um profissional excelente, e numa próxima vez espero estar com ele também aqui. Olha, um prazer estar aqui com vocês, esse convite aceitei de cara porque é muito bom para a gente falar de Cartola, e tô com o Cássio, cara, que rodada difícil para a gente escalar, viu? E ó, já tô olhando lá para frente, hein? Esse negócio de Cartola Express, Copa do Mundo, já tá me tirando sono, hein? Mas vamos falar tudo na hora certa. Coisa boa, o Cartola sempre com grandes novidades, e essa aí que o Hugo trouxe é uma das principais para essa temporada, para esse ano, né? Um ano de Copa do Mundo, um ano de muita expectativa. A gente vai ter o Cartola Express na Copa do Mundo. Você vai poder escalar o Neymar, escalar o De Bruyne, escalar o Messi, a galera que você adora ver na telinha, você vai poder jogar no Cartola Express na Copa do Mundo. Ô, mas, Guilherme, eu diga lá. Tanta coisa para falar na minha apresentação que eu não respondi a sua pergunta. Fiz 89 pontos, minha fase é estupenda em outubro, depois de um setembro tenebroso, então eu estou muito bem. Foi uma rodada que eu vi pouca gente fazer 89 pontos. Nas minhas ligas eu fui o melhor da rodada, então vamos ver se eu acerto a mão de novo nessa 32ª. O inferno astral que estava em você em setembro passou para o Tem Que Querer FC em outubro, porque difícil. Meu caso também. E aí, Hugo, como é que tá o seu time nesse mês e como é que foi a última rodada? Inferno astral de outubro também, estou nessa aí. Fiz 49,02 nessa rodada do fim de semana, não fui bem. Fiz algumas apostas aí, e sempre tem aquele... Não tem a lei do ex, tem a lei do arrependimento, né? Nossa, mas eu ia escalar o jogador tal e não escalei. Enfim, o meu, nesse caso, foi o Murilo. Eu ia colocar o Murilo e acabei não colocando. Mas coloquei o Marinho em campo, que deu uma amenizada, porque ele fez um dos gols, né? Na vitória do Flamengo. Mas, cara, tá difícil, Essa rodada tá complicada realmente. Eu já montei meu time aqui, mas isso não quer dizer que esse vai ser o time oficial para a rodada do fim de semana, né? Não, mas calma que Cássio Leitão... Eu tive uma dose de sorte, que o Marinho estava no meu banco. O Hulk era titular, o Hulk não jogou e o Marinho me deu 13 pontinhos ao substituí-lo. É verdade, o que estava dúvida na última rodada acabou que não foi nem relacionado. Mas, Hugo, você está complicado, o Cássio está complicado, mas aqui a gente vai
dar um jeito de arrumar boas dicas para os cartoleiros para essa rodada 32. Você falou do Murilo Hugo, que na rodada 31 fez parte da seleção da rodada, que fez 166,52 pontos. Vou passar ela rapidamente aqui com o Matheus Cavicchioli, o goleiro, o Natanael e o Juninho Capixaba nas laterais, a zaga com o Murilo e o Tite, o meio de campo com o Alan Patrick, Gustavo Scarpa, sempre ele, e o Maurício, e um ataque com Carlos De Pena, Lucas Braga e Pedro Raul, um super time. O Pedro Raul aí marcou 2 gols, o Internacional com 3 caras lá na frente, porque foi um jogo de muitos gols, e o Juninho Capixaba e o Tite nesse Fortaleza que está se recuperando muito bem no Cartola. Agora, para a gente poder começar a passar a próxima rodada e a galera começar a se preparar aí, escalar o seu time da melhor maneira possível, é muito importante lembrar que o mercado para essa rodada 32 fecha no sábado às 6h30 da noite. 6h30 da noite, então é um horário que a galera pode não estar ainda habituada, é bom ficar muito atento nesse fechamento do mercado, ficar atento nas escalações que saem antes, porque a gente vai ter um joguinho com escalação, que é Goiás e Corinthians. Esse é o primeiro jogo da rodada 32, vai ser no sábado, 7 da noite. A sequência da rodada, também no sábado, 8h30 da noite, a gente tem América Mineiro e Fortaleza, Flamengo e Atlético Mineiro. No domingo, aí começam os jogos, os clássicos, sempre movimentando a rodada, mas nessa em especial, o Choque Rei com Palmeiras e São Paulo, 4 da tarde, e também a gente vai ter no domingo o clássico Atletiba, Atlético e Coritiba às 7 da noite. Mas às 4 da tarde no domingo a gente também tem Ceará e Cuiabá. Às 6 da noite a gente tem Botafogo e Internacional, Juventude e Atlético Goianiense. 7 da noite, Avaí e Fluminense. E fechando a rodada na segunda-feira, Bragantino e Santos. Ô Cássio, você já falou, é uma rodada muito complicada, sem favoritismos claros, clássicos. Qual é o jogo que você acha que tem aí uma melhor chance para os cartoleiros irem bem, visarem jogadores dessa equipe, ou por quê, né? Essa rodada é tão curiosa que normalmente eu fujo dos clássicos. Só que eu vejo os 2 clássicos aí como excelentes opções. Esse Palmeiras e São Paulo, pelo momento dos times. São Paulo muito abalado, concentrou suas forças na Sul-Americana, acabou não levando. O Palmeiras nessa fase incrível, um time com 2 derrotas em 31 rodadas, uma das melhores campanhas da história do campeonato. Então eu vejo o Palmeiras muito favorito, apesar da ausência do Rony. Acho que é uma ausência importante, vai mexer um pouco com o esquema do Palmeiras, mas eu vejo o Palmeiras muito favorito. E temos o Atletiba também. O Atlético Paranaense nem vive o seu melhor momento, não tem jogado tão bem, mas o Coritiba é o único time que não venceu como visitante. Claro que o Coritiba precisa até mais desse resultado, né, para se afastar da zona. O Atlético tem que se firmar ali no G6, ele pode conquistar a vaga direta se ganhar a Libertadores. Eu vejo o Atlético Paranaense também com um favoritismo bem claro para essa rodada nesse Atletiba. Aliás, é uma rivalidade que os clubes se distanciaram, né, ao longo do tempo, né? O Atlético Paranaense alçou voos que o Coritiba ainda busca, né? Nacionalmente, o Atlético Paranaense ganhou muita força, recentemente ganhou 2 títulos internacionais da Sul-Americana. Então, o Atlético Paranaense, como diria Bruno Henrique, está em outro patamar, assim, na minha análise. Eu gosto do Atlético Paranaense e do Palmeiras. Para citar um terceiro nome, eu vou citar o jogo que o Hugo Lago vai narrar no domingo pela Rádio Globo, Avaí Fluminense. Acho que o Avaí está num momento muito ruim. O Fluminense também, né? 3 derrotas seguidas, mas eu acho o Fluminense muito mais time e pode levar a melhor diante do Avaí. Bom, entre os mais escalados, Hugo Lago, nós temos aí jogadores que estão nas partidas que o Cássio citou. A maioria da defesa é do Palmeiras, até aqui nos mais escalados. A gente tem o Terãs do Atlético Paranaense, que é um dos favoritos segundo o Cássio, e o Cano, artilheiro do campeonato, é o capitão mais escalado até aqui nessa rodada. Mas para você que está meio confuso, tá sentindo que essa rodada está muito complicada, tem algum jogo que você vai fugir
não vai escalar jogadores dessa partida, porque, pô, esse jogo aqui, não sei para que lado vai, então acho melhor deixar de lado. Tem? Tem esse jogo Bragantino e Santos, que eu acho que é uma grande incógnita, acho que é uma grande interrogação. E eu adotei a estratégia do Cássio também, porque normalmente a gente foge dos clássicos por causa desse equilíbrio que normalmente é visto. E com tantos jogos difíceis e com a disparidade que a gente está acompanhando entre os times que vão ser protagonistas nesses clássicos, eu acho que passa a trazer para a gente uma certa... dar uma amenizada nessas dúvidas. Por exemplo, eu escalei 2 jogadores do Palmeiras e 3 do Atlético Paranaense. E foquei também no Galo e no Goiás, porque são times que vão enfrentar equipes que não estão focadas no Campeonato Brasileiro desse fim de semana. Ah, mas o Flamengo vai colocar reservas. Ah, mas o Corinthians vai colocar reservas. Então, para mim, os reservas desses respectivos times, eles estão 99% com a cabeça na Copa do Brasil. Ah, mas vão brigar por vaga no time titular para, quem sabe, entrar na decisão. Tudo bem, mas eu acho assim, não tem foco para o Corinthians, não tem foco para o Flamengo nesse final de semana. Então, assim, são times que eu particularmente não vou colocar ninguém do Flamengo, não vou colocar ninguém do Corinthians, tanto que coloquei aí o Pedro Raul, que é o meu capitão, já estou aqui adiantando, além de jogadores do Galo, do Palmeiras e do Atlético Paranaense. Agora, fugir assim, se eu tivesse que te dizer o jogo do qual eu fugi, eu diria do Bragantino e Santos, porque assim, quem é o Bragantino atualmente no Campeonato Brasileiro? E o Santos? É o Santos que goleou o Juventude? Ou é o Santos que estava naquela de vence um, empata outro, perde, volta a empatar e vence outro? Não sei. O Bragantino perdeu um pouco de força, né, com essa sequência do trabalho do Barbieri, e a gente também não tem, eu pelo menos não tenho, tanta convicção para escalar jogadores desses 2 times. Então acho que esse é o jogo do qual eu vou fugir. Maravilha, ó, a galera cartoleira já tá ligada aí, já temos bons jogos indicados tanto pelo Cássio quanto pelo Tem Hugo. Um jogo, Guilherme, que é o Ceará e Cuiabá, você olhando assim de cara, já apontaria o Ceará como favorito. Assim, mas a fase do Ceará não é boa, o Cuiabá também está em dificuldade. O Ceará é o 2º pior mandante do Campeonato Brasileiro, só está na frente do Juventude, que está na lanterna e praticamente rebaixado. Então o Ceará tem tropeçado muitas vezes em casa. Ainda assim, eu acho que vale a pena, de repente, acreditar no Mendoza, talvez um defensor do Ceará, mas em outros momentos a gente acharia esse jogo Ceará e Cuiabá com grande favoritismo do Ceará. E com vocês aqui, hoje eu vou ficar na posição de tentar pescar jogadores em jogos alternativos, beleza? Então eu vou falar de um jogo que vocês não citaram ainda e que eu acho que pode ser interessante para os cartoleiros que querem diferenciar aí nas ligas. Vai falar do Mickey? Não, é ele mesmo, porque assim, Atlético Goianiense e Juventude é um jogo que o Atlético ainda tem a pretensão de sair da zona de rebaixamento, né? O Juventude vive um momento muito complicado, muito difícil se recuperar nesse campeonato. Então, assim, o principal nome, na minha visão, desse jogo é o Wellington Rato, meia, e ele pode ser um cara diferente aí para essa rodada, para o cartoleiro ficar atento. Mas vamos começar aqui as nossas dicas para esta próxima rodada, lembrando que o fechamento do mercado é neste sábado, 6h30 da noite, 6h30 do sábado, fiquem muito atentos para poder montar os seus times. Ó, vamos começar pelo goleiro, então. Ô, Hugo, qual você acha que é o melhor goleiro aí para essa rodada? Um goleiro que não vai tomar gol, que vai fazer muita defesa, ou os dois? Qual que é a sua estratégia para poder escalar o goleiro? Um pouquinho de cada. O meu goleiro é o Tadeu, do Goiás. Por quê? Vamos lá. O Corinthians, como eu disse aqui, né, tá focado na final da Copa do Brasil, mesmo que não esteja com seus titulares em campo, jogando fora de casa. Mas o Goiás não é um time que oferece estabilidade ao torcedor, vamos dizer, com a sua defesa postada de maneira segura, tranquila durante os jogos. Então, assim, vejo essa garotada do Corinthians, que provavelmente vai ser escalada para esse jogo, oferecendo algum tipo
de dificuldade, ou seja, colocando o Tadeu à prova. E como eu acredito num favoritismo do Goiás para esse jogo, por todas essas razões, as quais eu citei aqui há pouco, eu coloquei o Tadeu, porque acho que ele ou não vai levar gol, ou vai levar pouco, mas vai ser bem exigido no jogo. Maravilha. Tadeu do Goiás, então, ó, galera, anota aí, hein? Vai ficando ligado que tem dica para todas as posições nesse Cartola Cash. Cássius, para você, goleiro da rodada. Então, é difícil falar de goleiro e não pensar no Cavicchioli, né? Nas últimas 5 rodadas, ele foi o melhor goleiro em 4. Então, vive uma fase estupenda. Ao mesmo tempo, vai enfrentar um Fortaleza numa fase espetacular. O América também vem numa grande fase, mas eu acho que é jogo de gol para os dois lados. Então, eu vou fugir um pouquinho do Cavicchioli. Sendo assim, eu acho o João Ricardo, do Ceará, que eu citei há pouco, o Ceará, né, uma boa opção, porque o Cuiabá é um time que é muito pouco efetivo fora de casa, fez apenas 10 gols como visitante, em 16 jogos, você vê. É um time que marca muito pouco, de repente o João Ricardo fatura o SG. E gosto da opção do Everton também, do Palmeiras. Acho que o São Paulo vai ter muita dificuldade, o Palmeiras impõe o seu ritmo dentro de casa. Tem o fator da grama sintética, parece que não, mas o Palmeiras faz 20 jogos do Brasileiro na grama sintética, o São Paulo faz 2, quando visita o Palmeiras e visita o Atlético Paranaense. Então, naturalmente, o Palmeiras está mais acostumado. Então, eu gosto da opção do Everton também, goleiro de seleção, alto nível, e acho até que o São Paulo vai tentar atacar, mas ter sucesso no ataque eu acho mais difícil. Bom, eu gosto muito da opção do Matheus Cavicchioli. Tadeu, bom nome também, a gente já sabe o histórico dele, e nesse confronto que teoricamente o Corinthians vai com um time completamente reserva, a solidez defensiva do time do Goiás é um ponto importante para esse time, então o Tadeu também é um nome seguro. O Everton, a gente dispensa comentários, goleiro de seleção brasileira, e eu apontaria também o Everson, goleiro do Atlético Mineiro, justamente porque deve ser muito exigido, apesar do Flamengo ir com o time de reserva do Flamengo é uma máquina, né? Um time que seria aí titular em muitos times, boa parte dos times da Série A gostariam de ter o time reserva do Flamengo para poder ser o titular das suas equipes. Então, acho que o Everson pode ser um goleiro que vai ser muito exigido e aí conseguir uma boa pontuação. Vamos avançar. Esse confronto, e se a gente pegar essa era excelente do Flamengo, de 2019 para cá, o Atlético Mineiro é o time que mais tem sucesso sobre o Flamengo nesse período. São 6 vitórias do Galo, 3 do Flamengo, nesse recorte de 2019 para cá. Então, o Galo não deu muito mole para o Flamengo, né, nessa fase grandiosa do Flamengo. É sempre um adversário muito difícil. Acabou que foi eliminado na Copa do Brasil, né, mas ganhou um jogo e perdeu outro, e faturou a Supercopa num empate, né, em cima do Flamengo. Então, o Galo titularíssimo e o Flamengo reserva, dá para pensar no Galo com carinho. E para as laterais, Cássius, as suas principais opções aí de laterais, jogadores que tem gente que às vezes deixa de lado, né? Bota no esquema com 3 zagueiros para poder ter mais gente no meio, mas que são jogadores que têm uma média muito alta no Cartola e que podem fazer diferença nas equipes. Então, eu acho que o Samuel Xavier é uma opção muito interessante. Um cara que no esquema do Diniz está toda hora dando a opção ofensiva. Teve um jogo, acho que foi contra o próprio Avaí, no primeiro turno, que ele mandou 3 bolas na trave, né? Então, o Samuel Xavier é um cara muito participativo ofensivamente, pode faturar pontos com desarmes também. Então, vejo como uma grande opção para a rodada. O Mike do Palmeiras, né? A gente tem citado muito Palmeiras aqui, e o Mike tem essa situação de atualmente jogar como atacante do Palmeiras, fez gols recentes e fatura o SG, se o Palmeiras faturar o SG, já que no Cartola ele é lateral. Então vejo como uma boa opção. E aí eu fico na dúvida de algum lateral do Ceará, pode ser o Bruno Pacheco, pode ser o Nino Paraíba. Tá com uma sirene aqui, mas não é ninguém a minha procura não, fiquem tranquilos.
Então, acho que... Estava olhando ali para a porta, hein? Pode ser uma opção também, algum lateral do Ceará. Boa, boa. E para você, Hugo, você está citando bastante aí a defesa do Goiás, a defesa do Atlético Mineiro. Saem desses times os jogadores das laterais para você indicar para o nosso amigo e para nossa amiga cartoleira? Olha, para mim sim. E eu olhei bem para o Palmeiras para poder escolher os laterais. Quando o Cássio estava falando do Mike, eu cogitei o Mike, porque acho que é uma ótima opção para esse final de semana, no Choque Rei, né? Mas eu resolvi escalar o outro lateral do Palmeiras. Acho que o Piquerez também pode ser uma opção, embora o Palmeiras, em muitos momentos do jogo, ataque mais pelo lado direito, e aí a gente fala do Mike, do Marcos Rocha, que são os jogadores normalmente escalados por ali. Eu acho que pela esquerda também pode ser uma boa a escalação do Piquerez. Então, eu acho que o Piquerez é uma boa opção. Também vejo como opção boa o Samuel Xavier, e acho que a argumentação do Cássio é perfeita, porque se a gente observar o Samuel Xavier, ele não só ataca bastante, como ele muitas vezes ele troca de posição com jogadores do meio campo, ou seja, ele aparece mais na cara do gol, e como gostam os treinadores, né, pisa mais na área. Então, assim, o Samuel Xavier ele passa a ser uma opção ofensiva bastante interessante. Então, se a gente colocar esses dois jogadores aí como prováveis bons pontuadores na rodada, acho que o cartoleiro não estará indo mal. Como também acho que não estará indo mal se escalar de repente ou se olhar de repente para laterais do Atlético Mineiro. Vamos lá, se a gente colocar que o Flamengo deverá entrar em campo com o Ayrton Lucas pela esquerda, que é um jogador que ataca bastante, acho que o Ayrton Lucas foi um tiro certeiro do Flamengo, uma baita de uma contratação, mas vejo também ele nesse setor ofensivo sendo mais ativo, o que pode permitir muitas vezes que o Guga, que deverá ser escalado pela direita no Atlético Mineiro, pelo Cuca, pode ser também uma boa opção. Então, assim, vou ficar entre esses três aí. Acho que o Mike, o Piquerez e quatro, né? O Mike, o Piquerez, o Guga e o Samuel podem ser boas opções, sim. Bom, muitos nomes para as laterais, né? Eu também não vou ficar de fora. Vou indicar alguns jogadores para o pessoal ficar atento, olhar, estudar bastante a rodada. Eu gosto de Juninho Capixaba, cara das bolas paradas do Fortaleza. Se for sair algum gol aí de escanteio, de cobrança de falta, o Juninho Capixaba tem a chance de participar com uma assistência. Então acho que pode ser um nome bem interessante aí para essa rodada. Inclusive está entre os mais escalados, o lateral do Fortaleza, e um nome bem diferente aí para o pessoal ficar de olho. Tem média de 5,34, vai jogar em casa, um confronto complicado, mas também tem desempenhado bom papel aí no Cartola quando se trata de pontuação. Já tem 2 assistências no campeonato. É o Marçal, lateral do Botafogo. Ele que disse que com ele na seleção brasileira o time do Tite jogaria muito melhor, talvez aí no seu Cartola, né, possa fazer a diferença para a sua equipe. Bom, avançando então na nossa escalação, a gente já trouxe aí os goleiros, os laterais, vamos agora para a zaga, para o miolo de zaga. Gustavo Gomes e mais um, ou Cássio Leitão? Rapaz, tá difícil fugir dos zagueiros do Palmeiras, né? Os caras são máquinas de fazer gol. A gente escala normalmente o zagueiro, pensando no desarme, no SG. Esses 2 zagueiros a gente escala pensando em gol também. Os 2 têm 10 gols na temporada, cara. Você já pensou nisso? Uma dupla de zaga com 20 gols na temporada? Isso, né? Pegar alguns atacantes aí, sei não. Então vejo como grandes opções, de repente até dobrar o Palmeiras. A gente sabe que é um clássico, mas eu vejo o Palmeiras muito mais consistente que o São Paulo. Acho que o Pedro Henrique do Atlético Paranaense é uma opção interessante, em outro clássico também já citado aqui. Eu, ao contrário do Hugo, ainda confio no time reserva do Corinthians contra o Goiás, ou até um empate. Não estou tão convicto de que vai dar Goiás nesse confronto. Então eu vejo o Raul Gustavo como uma possibilidade, é um cara de média excelente, 5,22, tem 26 desarmes já. Com ele em campo, o Corinthians não tomou gol em 8 dos 17 jogos. Então eu vejo o Raul Gustavo como
boa opção para a rodada. O Corinthians tem média de 1 gol sofrido só como visitante por partida, então é sempre muito consistente, mesmo com as reservas, né? Não dá para negar que fragiliza um pouco a equipe, mas o Corinthians virou quase que uma lei no Corinthians, né? Jogar bem defensivamente para buscar a vitória depois. Tá aí, então, ó, dupla de zaga do Palmeiras, mais um jogador do Corinthians. E para você, Hugo, zagueiros para essa rodada? Escalar o Murilo e o Gustavo Gomes, ou um dos dois, é a chamada bola de segurança, né? Porque são jogadores que pontuam muito bem, tanto nos gols que fazem, quanto nos desarmes. Enfim, são defensores, mas que fazem muitos gols. Então, assim, são duas opções muito interessantes para o cartoleiro. São as duas chamadas bolas de segurança. Agora, acho que o Pedro Henrique, por conta daquele critério que eu adotei para essa rodada, também pode ser uma boa. Eu vejo um pequeno favoritismo, até pelo momento do Botafogo, eu vejo um pequeno favoritismo por parte do Internacional no jogo que vai acontecer no Newton Santos. Então, assim, quem sabe o Rodrigo Moledo, que é um cara também muito bom nos desarmes, possa ser uma boa opção, além do Pedro Henrique. Esse, inclusive, eu vou escalar. Pedro Henrique eu tô colocando no meu time aí porque vejo o Atlético Paranaense numa condição muito acima do Coritiba, e acho que apostar em um jogador, no caso do Pedro Henrique, como um possível atleta a compor uma defesa que vai levar poucos gols ou não vai levar gols, acho que pode ser uma estratégia legal também. Interessante demais. E a minha dica, bem diferente mesmo, galera, bem diferente mesmo para essa rodada, é Joaquim do Cuiabá. O Cássio trouxe a informação que ela é muito interessante. O Ceará é o segundo pior mandante do campeonato. E assim, o Ceará e o Cuiabá, eles estão ali disputando posição na tabela. É o 16º Ceará contra o 17º Cuiabá. Então, é um jogo de muita importância para essas duas equipes, e eu acho que o Joaquim, com 34 desarmes no campeonato, pode aí ser um cara diferente para você poder escalar e, quem sabe, conseguir um saldo de gol, então conseguir muitos desarmes e ser uma pontuação diferenciada nessa rodada, que ajuda ali numa liga mata-mata, que ajuda na sua competição dentro da sua liga clássica para poder tirar uns pontos de diferença de alguns jogadores. Então, dá uma analisada, uma olhada com carinho no Joaquim do Cuiabá. Vamos para o meio de campo, um meio que a gente sabe tem nomes que já são aí garantidos, entre aspas, na mente e nos corações dos cartoleiros. Hugo Lago, é Gustavo Scarpa e mais dois no seu time que tem um 4-3-3 no meio de campo, ou 4-4-2? Não, o meu é o 4-3-3. O Gustavo Scarpa é o craque do campeonato, né? Dificilmente a gente tira esse jogador do time. Então, assim, ele está escalado no meu time, acho que na maioria dos cartoleiros, né? Porque, assim como a gente falava dos dois zagueiros, né? Do Murilo e do Gomes, o Gustavo Scarpa é bola de segurança, cara, não tem jeito. Porque, assim, o Palmeiras, nas jogadas ofensivas, carimba todas com o Gustavo Scarpa. Então, é um cara que bate falta, bate escanteio, bate pênalti, responsável por muitas assistências, além das bolas paradas. Então, assim, acho que esse cara tem que estar no time. Eu não tenho outra dica melhor do que a presença do Gustavo Scarpa. E para essa rodada específica, estou com a maioria dos cartoleiros, como você abriu o programa dizendo. O Terans, acho que também é uma boa opção. Ele que faz gols, é responsável por bastantes assistências no time do Atlético. Então, acho que são duas opções. A gente também não pode esquecer que outros times estarão em campo também buscando uma ofensividade legal. A gente olha para o desarme, sim, ok. Eu, particularmente, vou mais nessa questão ofensiva, embora em algumas rodadas, principalmente algumas que são mais difíceis de escalar, eu dei uma olhada um pouco mais criteriosa para os desarmes, mas vejo no apoio a possibilidade maior de pontuação, então eu normalmente escalo jogadores que vão ofensivamente produzir um pouco mais. Então, acho que o Zaratio também pode ser uma boa para essa rodada, né?
Não sei como vai vir especificamente o meio-campo do Flamengo, mas acho que ofensivamente o Galo deve ter uma condição boa para jogar por conta da opção de reservas do Dorival Júnior. Então, são 3 opções aí que eu acho bastante interessante. E outras também, né? Vejo o Fluminense como tendo bons jogadores para colocar ali em campo, nesse momento em que o Avaí, adversário do Tricolor Carioca, está desesperado na tabela de classificação, vai precisar, de alguma maneira, se expor para poder se livrar do resultado negativo que vai colocando o Avaí cada vez mais lá na segunda divisão do futebol brasileiro. Então, assim, se a gente olhar para o John Arias, se a gente for olhar para o Ganso, acho até que o John Arias, nesse momento, seria uma opção melhor em relação ao Ganso. Então, acho que fica muito por aí, entendeu? O jogador do Palmeiras, que na minha opinião, é o craque do campeonato, que é o caso do Gustavo Scarpa, o Terãs, que vai ter pela frente um clássico, mas ele numa condição bem, bem favorável, e esses 2 jogadores aí, o Zaratio e o John Arias. Tá aí, ó, o Hugo tá seguindo a cartilha dos mais escalados, que por enquanto no meio tem Gustavo Scarpa, Terãs e John Arias. E, Cássio, antes de você passar os seus nomes, a gente abre um parênteses aqui no quadro Faça o que eu falo, não faça o que eu faço, porque na última rodada eu não escalei Gustavo Scarpa e me arrependi amargamente, fui com o Zé Rafael, mas, por favor, cartoleiros, Gustavo Scarpa é o cara aí desse campeonato, não tem como ficar de fora, porque senão você vai se arrepender, assim como eu me arrependi de não ter escalado o Gustavo Scarpa na última rodada e ter colocado o Zé Rafael, uma diferença de 10,80 pontos de um para o outro. O Gustavo Scarpa fez 12,90 e o Zé Rafael fez 2,10. Depois desse desabafo, Cássio Leitão, os meias para a rodada 32, por favor. Então, primeiro que o Hugo acabou com as minhas opções, né? Vou dar meu jeito aqui. E eu achei que você fosse mandar um Negritude Júnior. Faça o que eu digo, faça o que eu faço. Negritude está mandando no pedaço. Esse eu sempre deixo para você que sabe todas. Nem Netinho de Paula sabe as músicas do Negritude Júnior tanto quanto você. Netinho pede cola no show. Porque eu sei mais do que ele, provavelmente, meu ídolo. Vamos lá. Então, eu acho que o Vina do Ceará está num campeonato muito ruim. Mas é aquele jogo que o Ceará tem a obrigação de ir para cima, né? E o Vina precisa protagonizar em algum jogo. Está devendo, está num momento ruim, teve uma expulsão recente que complicou um pouco até a fama dele com os torcedores do Ceará. E fez um gol de honra também, foi lá bater no peito, um gol que praticamente não valeu nada contra o América Mineiro. Então o Vina tem que recuperar esse status de ídolo que ele tem no Ceará. Vejo ele como uma opção interessante diante do Cuiabá. Eu concordo com o Hugo com essa situação do Galo ser favorito, só que eu acho que o Flamengo tem uma boa opção no meio, que é o Matheus França. E por quê? Porque ele vai jogar como atacante. Então ele vai ser muito acionado e pode ser uma opção interessante. O garoto já tem 2 gols no Brasileirão contra Goiás e Cuiabá e deve ter mais uma chance como titular diante do Atlético Mineiro. Então são 2 bons nomes aí para quem quiser fugir um pouco dos nomes mais badalados. O Ganso tem a situação do pênalti, né? A gente não sabe mais se é ele o cobrador de pênalti. Pois é. O Goianiense, quem bateu foi o Ares, mas vejo uma opção interessante. E um nome fugindo um pouco da casinha é o Alê, do América Mineiro. Um cara que foi até melhor na temporada passada, né? Mas participa muito ofensivamente, é bom no jogo aéreo, pode ser um diferencial aí da rodada dos cartoleiros. E pelo lado do Fortaleza, acho que o Caio Alexandre e o Lucas Sacha são 2 caras mais pensando em desarme, né? O Caio Alexandre chega um pouco mais para finalizar. Mas eu acho que o meio de campo é a posição que mais tem opções aí para a galera pensar e escalar. Um beijo para a família Negritude Júnior e para todos os fãs do Negritude Júnior. Eu sou um deles. Perfeitamente. Um dos não, se não o maior, né? O maior fã do Negritude Júnior, Cássio Leitão. Que bom que eu já tinha citado ele no começo do Cartola Cast dessa edição e vou novamente reforçar este nome
diferenciado para esta rodada. O Wellington Rato, do Atlético Goianiense, vai jogar contra o Juventude. É fora de casa? É fora de casa. Mas o Wellington Rato é a esperança do Dragão. Para você esse nome. Para conseguir aí um bom resultado, ou pelo menos uma boa pontuação, né? A média dele é 4,73. Tá bom, tá ok. Jogador interessante aí para a galera poder pensar no meio de campo com muitas opções. E vai nessa linha do Matheus França, né? Ele é praticamente um atacante do Atlético Goianiense, então isso favorece muito. O Cartoleiro acaba jogando com 4 atacantes quando escala o Wellington Rato. A principal diferença é que pro torcedor do Centro-Oeste, o Wellington Rato ele é querido, né? Porque joga por um time de lá. Já o Matheus França não deve ser tão querido assim, já que ele fez 2 gols contra Goiás. Fez um contra o Goiás e outro contra o Cuiabá. O pessoal do Centro-Oeste deve estar de birra com o Matheus França. E agora a gente vai pro ataque. E o sonho dos cartoleiros é escalar Neymar, Messi, Mbappé, Cristiano Ronaldo, né? No Cartola. Esse sempre foi o sonho. Pô, como seria? E se tivesse... Galera, chegou o momento. Chegou o grande momento para vocês poderem escalar os grandes astros do futebol internacional no seu Cartola. Por quê? Porque neste ano de Copa do Mundo, a Copa que assim que o nosso Senhor Jesus Cristo permitir, será a Copa do Hexa, nós teremos uma grande novidade, o Cartola Express na Copa do Mundo. Você vai poder jogar Cartola na Copa do Mundo, escalando jogadores que vão estar disputando o Mundial. Então, fique ligado, fique atento, já faça o seu cadastro no Cartola Express para você poder ir se adaptando aí no Campeonato Brasileiro. Tem disputa grátis. Se você não quiser colocar dinheiro ainda no jogo, tem disputa grátis para você experimentar, treinar, ver como é que funciona, para quando chegar na Copa do Mundo, você poder chegar arrebentando, faturando grana no Cartola Express com os jogadores que você sempre sonhou em escalar no Cartola. Agora você vai ter essa oportunidade no Cartola Express na Copa do Mundo. Então, ó... Nem ver quantas cartoletas vai ser o Neymar. Pois é. Eu tô aqui, Cássio, estava pensando aqui, né? Porque eu já estou nessa ansiedade para começar logo a Copa do Mundo para jogar o Cartola Express. Mas uma pena que eu não vou poder escalar um jogador que eu tanto queria. Ele jogava pela África do Sul, sabe quem é? O Tchabalala. Tchabalala. Não vou poder escalar. Não vou poder escalar. Nessa você não vai poder escalar o Glauco, porque a África do Sul não está presente. Pois é. Está presente na Copa do Mundo. Queria ter a figurinha do Tchabalala, também não está no álbum. De repente você pode ter e não sabe, mas vamos lá. Beleza. Mas, ó, Copa do Mundo vem aí, então fique atento no Cartola Express, faça o seu cadastro, se inscreva lá. Importante lembrar que é para maiores de 18 anos, então você tem que comprovar a sua documentação lá para você poder jogar e se divertir e ganhar uma grana, que é o mais importante aí, torcendo para o Brasil ser campeão do mundo, se Deus quiser, hexacampeão nesta Copa. Ele gosta mais da seleção que do time dele. Admiro esse ufanismo dele. Eu sou muito Brasil, muito Brasil. Vamos para o ataque, então, agora, do nosso time do Cartola Cash aqui, para as nossas indicações. Uma rodada que a gente tem os artilheiros do campeonato, teoricamente, aí, enfrentando confrontos favoráveis, né? Pedro Raul, do Goiás, e Cano, do Fluminense. Ô, Hugo, você já falou aqui, Pedro Raul é o seu capitão. Cano também está no seu ataque, e quem seria a sua terceira opção de atacante para essa rodada? Se eu te falar, você não vai acreditar, mas eu ainda estou avaliando a possibilidade de escalar o Cano. Estou vendo aí de que maneira eu vou poder montar. Há cartoletas para isso, que ninguém fique preocupado em relação a essa questão. Mas assim, eu estou avaliando se o Cano vai realmente entrar nesse time aí no fim de semana. Pedro Raul, já te falei, né? Não só está escalado como é o meu capitão. Agora, acho também que, ainda em cima daquele critério que eu citei aqui no início da nossa transmissão, acho que jogadores do Atlético Paranaense e do Palmeiras também não podem ser deixados de lado. Os do Atlético Paranaense, principalmente, né? Porque os do Palmeiras, a gente já conhece, não que os do Atlético Paranaense não sejam conhecidos, mas pela fragilidade do adversário nesse momento, o momento do Coritiba é inferior ao do São Paulo, embora psicologicamente o tricolor esteja abalado pela perda da Copa Sul-Americana.
mas vejo, por exemplo, o Canóbio como uma boa opção. Então, assim, esses dois, né, o Cano e o Pedro Raul, acho que serão escalados pela maioria dos cartoleiros. Mas o Canóbio, eu acho também que pode ser uma boa opção para quem tiver na dúvida aí em relação a montar um trio de ataques, ou até mesmo uma dupla, quem puser no 4-4-2, acho que escolher o Pedro Raul ou o Cano, caso queira fugir, né, dessa opção comum, né, de dupla de ataque, e se tiver um trio, o Canóbio eu acho que pode aparecer também. E aí, o Cássius, tem um nome diferenciado aí, um tirando da cartola para o ataque? Então, ele não vai de Cano, mas vai de Canóbio, né? Vai o Cano e mais um pouco. Então, eu vejo o Marinho, cara, sempre como uma grande opção, um cara que arrisca muito, sofre no mínimo 3, 4 faltas por jogo, mas eu acho que o Mendoza é um cara que pode mandar bem, um cara de mais de 20 gols na temporada pelo Ceará, e um nome que vem arrebentando no Cartola, vai pegar uma defesa muito sólida que é a do Inter, mas é o Tiquinho Soares. O Tiquinho está impressionante. Vou até ver a média dele aqui, mas esse início dele no Botafogo é muito bom. Uma média de 7,54. Uma média altíssima do Tiquinho em 7 jogos, 4 gols nesses 7 jogos, outras 15 finalizações. Então pode ser um cara valioso aí. Já mostrou que é o cobrador de pênaltis do Botafogo. Gosto dessa opção aí, apesar de enfrentar um time muito sólido defensivamente. Botafogo não vem tão bem quando atua em casa, né? Tem jogado melhor fora de casa, mas é outro Botafogo desde que o Tiquinho estreou. Botafogo, que é o segundo melhor visitante da Série A. E o mestre, o Gulago, para você que é cartoleiro pro e tem aí essa facilidade do painel de dados do Gato Mestre, você consegue ver como é que é o desempenho do cara dentro de casa, fora de casa, analisar a estatística do confronto, isso tudo é só para quem é cartoleiro pro. O Gato Mestre deu uma palhinha aí para você que ainda não é cartoleiro pro, para você poder ver como é o efeito Tiquinho Soares no Botafogo. Uma matéria que nosso grande Guilherme Giavone, que é da equipe do Gato Mestre, subiu há pouco, nessa sexta-feira, falando sobre o efeito do Tiquinho Soares no Botafogo. Ele que é um atacante aí que chegou no decorrer da temporada, veio de fora e já entrou mostrando que é o cara ali para comandar o ataque do Botafogo. Então vai lá no Gato Mestre, dentro do site do Cartola, Globoesporte.com/cartola/Gato Mestre, que você vai poder acessar esse dossiê do Tiquinho Soares. E se você for cartoleiro pro, você já tem essa facilidade aí de acompanhar todos os dados do Tiquinho, de todos os outros jogadores, porque você tem o Gato Mestre à sua disposição. Hugo, eu gosto aí de um nome que vocês não citaram para ataque nessa rodada, que é o do Hulk. Ele está à dúvida no mercado, é bem verdade, mas a gente tem um banco de reserva. Então, assim, como na última rodada o Cássio fez, botou o Hulk, que também estava à dúvida, botou o Marinho no banco, o Hulk não jogou, o Marinho foi lá, fez muitos pontos e ajudou o Cássio a fazer uma grande pontuação no pagode do Caçocla. Para essa rodada, eu acho que também dá para seguir essa linha, sabia? A gente pode pensar no Hulk ali como um terceiro homem do ataque, porque é um Atlético Mineiro que vai enfrentar um Flamengo, né, reserva, e o Hulk é um dos principais nomes aí do ataque do Galo. Bota ele, deixa um bom reserva ali à disposição, caso ele não jogue, e aí você vai conseguir uma boa pontuação também. Então acho que é interessante para a galera ficar de olho aí nessa possibilidade do Hulk no ataque. Galera, essas foram as indicações dos jogadores. E para o treinador, que é uma posição que muitas vezes a galera deixa muito de lado, acaba poupando as cartoletas e botando os mais baratos, mas que tem treinador fazendo muito ponto, fazendo 8 pontos, 9 pontos, uma média muito alta, e para essa rodada a gente tem confrontos complicados, clássicos, muito equilíbrio, nenhum favoritismo muito claro. Eu queria saber de vocês, qual é a opção aí de treinador para essa rodada? Vou começar com o Hugo. Hugo, para você, treinador aí para essa rodada no Cartola. Olha, eu acho que até por conta desse favoritismo, né, em virtude da diferença de foco
na rodada, né? E eu estou falando de um jogo em que vai envolver um time que está precisando se redimir na temporada, porque foi uma temporada frustrante, e eu estou dizendo aqui do Atlético Mineiro, né, que veio para 2022 como sendo o campeão brasileiro da Copa do Brasil e que acabou não mostrando esse ano o futebol e a consistência da temporada passada. Teve treinador estrangeiro chegando, o Mohamed saiu, aí o Cuca voltou. Enfim, o Atlético Mineiro veio para 2022 com um tamanho e está saindo dele nesse momento com um bem menor, e não em termos de clube, é claro, mas o de futebol apresentado. Mas acho que essa é uma rodada para que o Atlético Mineiro tente alguma coisa a mais, embora a gente esteja falando aqui de um clássico do futebol brasileiro, Flamengo e Atlético Mineiro, e a gente esteja falando aqui também de um Flamengo que, mesmo com o seu time B, sem a sua força máxima, é uma equipe muito forte, e você citou isso no início da transmissão. O Flamengo entra em campo com o seu time B, tendo uma formação de 11 que muitos times que têm a sua formação A gostariam de ter, e não tem. Então, apesar dessa igualdade de grandeza entre os dois clubes, que é inegável, eu acho que, como o Atlético Mineiro é favorito, eu acho que o Cuca pode ser uma boa indicação para essa rodada do fim de semana. Cuca é a indicação de Hugo Lago. E para você, Cássio, treinador? Então, eu sempre baseio a minha escolha do treinador no confronto que eu vejo maior favoritismo. E por acaso essa rodada não tem nada tão cristalino para mim. Então eu vou pelos clássicos. E aí eu vou hierarquizar as minhas opções. Como vai ter Cartola Express da Copa, eu vou botar um técnico campeão do mundo de seleções, que é Luiz Felipe Scolari. Pentacampeão do mundo, diga-se de passagem, o único, porque nenhuma outra seleção só o Brasil. Então é sempre bom deixar isso claro. Todo mundo tenta, só o Brasil é penta. Perfeito. Então eu vou de Luiz Felipe Scolari, dada a diferença entre Atlético e Coritiba. Agora, se o Coxa vencer, eu vou ter que aturar, né? Que a galera vem em peso reclamar desse favoritismo dado aqui ao Atlético Paranaense. O Atlético está num momento espetacular da sua história. Pegar de 2018 para cá, 2 Sul-Americanas, uma Copa do Brasil e finalista da Libertadores deste ano, brigando lá em cima o Campeonato Brasileiro todo, mesmo estando em outras frentes. Então é muita consistência, é um trabalho de muitos anos, né? Eu lembro que o Atlético Paranaense resolveu mudar tudo da sua história depois de perder um Atletiba por 5-1, acho que na década de 90. Aí o pessoal falou, peraí, tem alguma coisa errada aqui, vamos nos mexer. E é um clube que se moderniza a cada ano e que agora já faz parte dos grandes do país. Né? Não Sem tem dúvidas. como pensar em clubes grandes do país e excluir o Atlético Paranaense. Dado isso, Luiz Felipe Scolari, acho que o Abel Ferreira como segunda opção aí. E uma terceira, o Lúcio Gonzalez, mas como o Lúcio, eu vejo o Ceará fazendo muita cera, eu estou com implicância do Lúcio ainda, então eu vou de... Da Argentina, do Lúcio, né? Mas eu indico então, Cássio, já que o seu principal nome foi Filipão, o do Hugo Lago foi Cuca, eu vou com o Abel Ferreira, por quê? Tá jogando com mais defensores em campo também, então se o time conseguir um saldo de gol, a média dele já sobe automaticamente, né? Então, assim, além de, claro, ser o treinador aí do time que lidera o Brasileirão, não tem muito para onde fugir. Abel Ferreira, um bom nome para esta rodada, que tem fechamento de mercado neste sábado, 6h30 da noite. Então, cartoleiros, fiquem muito atentos para poder escalar os seus times até este horário, sábado, 6h30 da noite, que é onde fecha o mercado para a rodada 32. Cássio Leitão, muito obrigado pela sua parceria aqui neste Cartola Cash extraordinário. Um abraço. Valeu, querido Guilherme, valeu, querido Hugo, até que eu maneirei nos trocadilhos hoje, não? Foi. Eu estava até estranhando, mas enfim. Obrigado. Eu morri de rir hoje. Deve ser a paternidade, me deixa mais sereno. Mais tranquilo, mais zen.
Só foi a do Cano com o Canóbio, eu acho que foi a única. Mas Você é isso, galera. Montem seus times. né? Oi? Deu uma palhinha de Negritude Júnior também, né? Uma palhinha. O meu lado cantor sempre sobressai. É isso, galera. Vamos com tudo para essa 32ª rodada, que continue sendo um outubro maravilhoso. Aliás, eu quero que seja um dos melhores meses da minha vida. Mas vamos que vamos aí falar desse cartolão aí, 32ª rodada, sem deixar de montar o time, né? O mercado, como o Guilherme falou, fecha 6h30, horário de Brasília, 6h30 da noite. Então não deixe de montar o seu time. Saudações cartoleiras, um abraço a todos. Hugo Lago, um prazer enorme, inenarrável ter você aqui no Cartola Cast, relembrando os bons momentos do Cartola lá na Rádio Globo, onde tudo começou. Muito obrigado pela sua participação e pela parceria de sempre, né, meu amigo? Satisfação toda minha, Guilherme, Cássio, vocês são grandes profissionais e grandes amigos, grandes parceiros da vida, então estar com vocês aqui em todos os momentos é sempre um prazer, e falar de Cartola não tem como ser ruim, muito pelo contrário, então compartilhar com vocês e ajudar e ser ajudado pelos cartoleiros é algo muito positivo, valeu, estou sempre aí e até a próxima. Olha, só um adendo. Um beijo pro meu filho, Gabriel, que hoje faz 3 meses. Dois. O meu também, para ele. E demais toda... 2 beijos, no caso. 3 meses. Isso. É isso, Gabriel. Os beijos são mais de 3, porque toda a nação cartoleira que vai acompanhar o podcast também está mandando um beijo para o Gabriel. E que vai ser um excelente mês de outubro também para o Gabriel. Pois é, sem sombra de dúvidas, assim será. Hoje tomou vacina, tadinho. Que dó. Pelo bem dele, pelo bem de todos, vacinem-se sempre, tá, gente? Um grande abraço para vocês, para você, Cássio, para você, Hugo. Esse foi o Cartola Cast, edição 147, uma edição extraordinária. Bernardo Edler volta no próximo Cartola Cast. Eu, Guilherme Fernandes, me despeço agradecendo a você, ao Cássio, ao Hugo e também a edição da Vitória Azevedo e da Isabela Abreu e a gerência do André Amaral. Um forte abraço. Uma última pergunta. O que você achou do bigode do Guilherme, Hugo? Super tendência. Fechamos assim. Um abraço. Tchau, tchau.